Amanhã para sempre, resumo do capítulo 91. Steve recepciona Bárbara e Gonçalo. Nesse instante, Franco aparece e agradece por eles terem comparecido, mesmo com o problema de Liliana. Bárbara pergunta como ele sabe da fuga de Liliana. Franco explica que quando falou com Fernanda, ela comentou com ele. Bárbara pede descrição sobre o assunto. Franco diz que está feliz que o problema de Adriano tenha se esclarecido. Bárbara diz que Fernanda será feliz ao lado do marido. Steve fica surpreso ao ver Vênus pronta para a festa. Santiago diz que não sabe como Gonçalo se apaixonou por Bárbara e reitera que 2 anos após a morte de sua mãe, os dois se casaram e não compareceu ninguém da família de Bárbara ao casamento. Aurora diz que Bárbara é uma mulher muito especial, no entanto estranha e misteriosa. Santiago ri. Aurora diz que sabe que ele não gosta de Bárbara. Santiago diz que houve um tempo em que a odiava, no entanto, agora é indiferente, pois já compreendeu que Bárbara é a esposa de seu pai. Nesse instante, Aurora pede a Santiago que lhe mostre fotos de quando eram crianças. Quando Santiago sai para pegar o álbum com as fotografias, Aurora fica apavorada, pois começa a ouvir alguns barulhos. Santiago retorna ao quarto e encontra Aurora apavorada e a abraça. Aurora explica que há alguém no banheiro. Santiago entra no local para verificar, mas encontra apenas uma janela aberta. Então os dois se sentam para ver o álbum de fotos. Érica pergunta a Fernanda se ela sempre acreditou na inocência de Adriano. Fernanda explica que em alguns momentos chegou a desconfiar dele. Érica pergunta se Fernanda já conseguiu organizar seus sentimentos, pois certa vez ela disse que havia deixado de gostar de Adriano. Fernanda confessa que não sabe o que sente e pergunta pelos sentimentos de Érica. Érica explica que Franco a trata tão bem que em alguns momentos se esquece que tudo aquilo é uma farsa. Nesse instante, Adriano aparece e pede a Érica que o deixe sozinho com Fernanda. Fernanda não aguenta nem 2 minutos sentada ao lado de Adriano e sai. Bárbara diz que Franco e Érica formam um belo casal e pergunta se é a primeira vez que Franco se apaixona. Franco diz que sim e Bárbara o observa com um sorriso cínico. No banheiro, Fernanda fica inquieta e se mostra sufocada com Adriano. Aníbal se encontra com Adriano e pergunta como ele se sente estando livre. Adriano diz que é um prazer revê-lo e explica que a justiça foi feita. Aníbal diz que não nasceu ontem e reitera que, diferente dos demais, a ele Adriano não engana. Adriano garante que é inocente, do contrário não estaria na festa. Tempos depois, Adriano surpreende Fernanda emotiva ao sair do banheiro. Nesse instante, Bárbara aparece e pergunta o que Adriano fez com ela. Camilo chega à festa e cumprimenta seu pai. Franco envia uma mensagem a Steve e o comunica que Camilo chegou à festa. Vênus se mostra ansiosa. Steve passa as últimas coordenadas a Vênus, principalmente que ela não deve se apaixonar por ele. Camilo cumprimenta Franco e diz que ele mandou bem na festa. Franco explica que nada seria possível se não fosse a ajuda de Érica. Camilo diz que isso soou muito romântico e o questiona se vai aproveitar a festa para comunicar o noivado. Franco diz que Camilo foi perspicaz e propõe a Érica anunciarem o noivado na festa. Érica fica sorridente. Bárbara ordena que Adriano saia em lua de mel com Fernanda nas próximas 24 horas. Adriano diz que os dois têm muito o que conversar. Bárbara o corrige e diz que as regras continuam a mesma e ela é quem dá as ordens. Santiago pergunta a Aurora se ela tem fotos de quando era criança. Aurora explica que não e reitera que só tirava fotos para a caderneta do colégio. Érica conta a Fernanda que Franco irá anunciar o noivado dela com ele. Fernanda fica pasma e diz que não estava no combinado. Érica diz que não, mas reitera que Franco quer que ela se case com ele de verdade. Nesse instante, Fernanda começa a chorar e Érica pergunta o que a faz chorar. Fernanda explica que não sabe o que acontece com ela e nem por que chora. Érica diz que compreende que Fernanda passou por muitas coisas desagradáveis nos últimos tempos e reitera que ela é uma mulher muito forte. Santiago mostra a Aurora a foto da primeira comunhão de Fernanda. Nesse instante, Santiago se dá conta de que Bárbara se parecia com Aurora quando mais nova. Aurora diz que isso não é verdade. Gardênia diz que agora que Fernanda voltou com Adriano, Eduardo terá que olhar para ela. Em particular, Margarida pergunta a Jacinto se há a possibilidade de Eduardo olhar para Gardênia. Jacinto diz que nem a volta de Adriano fará com que Franco desista de Fernanda. Camilo diz a Franco que seus convidados são meros desconhecidos para ele. Franco diz que isso é bom, afinal, Camilo terá
terá a oportunidade de fazer novos amigos. Camilo diz que não é criança para ficar correndo atrás de amigo. Então Franco o confronta e pergunta se ele é adulto o suficiente para roubar o carro do próprio pai. Camilo fica surpreso